sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente complexo e difícil que eu vou ter que ler. É o burnout e a frustração no intensivista. Como manter uma mente sã e um corpo são? Eis a questão. E quem vai estar comigo nessa limpeza, nessa lavagem de roupa suja é a doutora Daniele, que é coordenadora da psicologia do Hospital Sírio-Libanês e também da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Muito prazer. Com o Dr. Ramon, que já é freguês da casa. Dr. Ramon, médico intensivista, colega, paliativista também, médico do Hospital AC Camargo e da diretoria do Cuidados Paliativos na parte de terapia intensiva da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, além de coordenador do curso Palio. Prazer inenarrável falar com vocês hoje e o papo é espinhoso. Certamente espinhoso e desafiante, mas uma delícia, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Caio, obrigado pelo convite, Ramon, parabéns pela iniciativa da MIB, acho fundamental esses espaços para discutir um tema que, como você colocou, assim, ele não tem uma receita de bolo, né, ele não tem um único caminho possível, mas acho que a ideia é a gente discutir aqui, trocar aqui experiências, trazer um pouco o que a literatura nos referencia, né, acho que a questão do burnout ela vem sendo aí amplamente discutida, em relação à prevalência, né, na terapia intensiva, nos profissionais de terapia intensiva e nos intensivistas, acho que especificamente aqui hoje a gente vai focar muito no médico intensivista, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, sempre para bater papo, quanto mais gente, melhor. E, obviamente, quem vai tomar café comigo, eu tenho que servir o café. Obviamente isso. Enquanto isso, o doutor Ramon, que já é freguês da casa, eu falei Ramon na apresentação, né? Ah, então eu fiquei com dúvidas, eu falei Raul, fiquei preocupado. Vou servir o café aqui, pessoal. Bom, gente, queria agradecer demais. Para mim é um prazer enorme, Caio, um amigão de longa data aí. Queria agradecer o convite, a Dani. E eu vou admitir uma coisa aqui. Eu vou aproveitar o momento e vou afogar minhas mágoas também, porque eu também posso estar em burnout, mas eu não vou falar do meu burnout, eu vou falar de um amigo meu que é intensivista. Tá bom, eu prometo. Você ouviu uma história. E Eu tenho um amigo que é intensivista e ele sofre de burnout. Isso, mas não sou eu, né? Não sou eu. E falando já, entrando já nesse tema, a terapia intensiva é voltando lá do comecinho, é uma carreira, apesar de ser estabelecida já há muito tempo, é uma carreira nova em relação às outras, né? É uma carreira que a gente espera sempre o envolvimento das associações, especialmente a Associação Médica Intensivas Intensivistas do Brasil, com a intenção de melhorar cada vez mais essa carreira, criar um plano de carreira. E o intensivista se sentir com possibilidade de crescimento em diversas áreas, em diversas possibilidades, e não apenas ficar naquela velha história. Ah, vou fazer terapia intensiva, vai ficar no plantão. A gente sabe que isso aí é algo que já começa a atrapalhar o profissional de terapia intensiva durante a residência. O que a gente pode fazer a mais, né, para começar o nosso bate-papo? O que a gente pode fazer a mais para essa carreira? Na sua opinião, que já é um intensivista de longa data, né, colega aí nosso, e trabalha no hospital de grande terapia intensiva, que também tem suas grandes dificuldades, seus problemas na hora de a gente definir essa carreira do intensivista. Bom, eu sou um romântico da terapia intensiva, sabe, Caio? Então eu vou admitir que eu gosto bem de um plantãozinho, eu gosto de entubar, de passar catéter, de procedimento, gosto de ter conversas difíceis, gosto de visita multidisciplinar. Então acho que a primeira coisa é, cara, não há mal nenhum em dar plantão. Só que o plantão desgasta, a gente muitas vezes exagera na nossa carga horária e o intensivista tem um potencial muito grande para quê? Para fazer o que ele quiser. Por quê? Porque na boa parte são os melhores médicos do hospital estão naquela UTI. Então, o potencial desse médico, desse intensivista é para qualquer coisa. E eu acho que independente do que ele faça, ele pode ir para a área da gestão e fazer coordenação, ele pode subir em termos de gestão e virar um gerente, ele pode, por exemplo, começar a passar visita, ele pode fazer uma carreira em Y e fazer como eu fiz em cuidados paliativos / UTI, mas independente, ou ele pode ser um professor e focar na pós-graduação. Mas o mais importante de tudo isso ao longo desse processo é que ele faça uma coisa que ele se sinta feliz, que ele se sinta satisfeito, que ele calce um sapato que lhe sirva.
independente de tudo isso, que ele respeite a sua carga horária, que ele passe um tempo com a sua família e com seus amigos, que ele tenha um hobby, assim como qualquer outra pessoa, e a gente esquece disso, né? A gente ainda fica naquela questão de medicina é sacerdócio. Pode ter ser sacerdócio, é muito solene mesmo que a gente faz, mas não precisa ser um sacrifício todo dia. E aí que vem a parte da Dani. Ah, sem dúvida nenhuma. E a gente vê isso, né, falando doutora Daniela. A gente sabe que a gente tem grandes dificuldades em saber o nosso limite. Isso em tudo. Até pelo fato de a gente ganhar por plantão, modo de dizer, né? É uma coisa meio até difícil, parece ser uma coisa mercenária, mas ganhar por plantão, a gente fala, eu preciso mais, eu preciso mais. E essa ideia, essa diferença, essa comparação de ganhos com plantões, com trabalho, é muito visível no intensivista. Essa sobrecarga de trabalho ficou muito mais evidente durante a pandemia. E grande parte dos colegas que buscaram auxílio, que buscaram até novas especialidades, ocorreu principalmente depois disso, né, com algumas frustrações. No seu dia a dia, você tem visto com bastante frequência ou tem atendido colegas com essas mesmas queixas, preocupações, frustrações, burnouts? Amigos de alguém aí? Amigos de alguém, ouvi falar, assim, muito... Bom, eu acho que certamente a pandemia, acho que ela escancarou um dado que pré-pandemia já tínhamos, né? Acho que essa detecção, porque a terapia intensiva é uma área extremamente complexa, tomadas de decisões complexas, uma agilidade, inclusive, no timing das urgências, né? E tudo isso efetivamente é elemento para fator de risco quando a gente está olhando para a questão do burnout. E pensando ali naquelas dimensões que estão associadas ao burnout, então de realização pessoal, que é algo que a gente está trazendo muito aqui, a questão da exaustão, e a exaustão não é só física, muito embora acho que o Ramon colocou muito bem essa questão né, da sobrecarga, do tempo de plantão, e também uma dimensão que estudos mais recentes têm trazido, de um aspecto que é a terapia intensiva, ela reúne profissionais que têm uma grande competência técnica, mas também de uma entrega, de uma doação, de uma condição muitas vezes compassiva que se misturou, né? Hoje em dia se discute muito na literatura a tal da empatia, da resiliência, né? E o profissional, ele acaba se exigindo muito nesses processos. Eu acho que a pandemia, ela trouxe um aspecto que acho que tem alguns pontos relacionados à terapia intensiva aqui. A pandemia, ela escancarou, lidamos com instituições que tinham excesso de recurso para oferta, e aí nós lidamos com a questão da obstinação terapêutica. Isso tem sido Verdade. trazido nos relatos de colegas como um ponto que, assim, de parada para repensar posição na vida, posição na carreira, posição profissional, né? Obstinação terapêutica Obstinação sendo algo terapêutica, que, de isso. certa forma, gerou um pouco esse burnout, gerou um pouco mais essa frustração. Que foi um elemento, porque você fica extremamente exposto, e um outro elemento que, dependendo da cultura institucional na qual o profissional está inserido, a ausência de autonomia para tomada de decisão e a ausência e um sentimento de não estar preparado para tomar decisões complexas, né? Então, acho que esses dois elementos, né, se discute muito, tem uma correlação muito grande entre o distress moral, né, o sofrimento moral do profissional, de eu ter que tomar decisões ou realizar ações ou realizar prescrições que eu não Que você não que eu não concorda, concorda, que você não né? concorda nem tecnicamente. Então, acho que a pandemia ela foi trazendo isso por um polo. Por um lado, instituições que tinham excessos de recursos, e acho que no universo privado eu ouço isso com uma frequência, Mais frequência. mas um outro polo também de instituições que tinham a escassez de recurso. E profissionais que se viram extremamente expostos, sem condição de oferecer o cuidado que eles gostariam de oferecer e que tecnicamente eles entendiam que tinham a indicação para realizar. Então, acho que a gente lida aqui com a questão da mistanásia e da distanásia, Distanásia. que são polos que ficaram, que, assim, a gente está começando a entender agora, a partir inclusive de literatura, se você pega a literatura de burnout pré-pandemia, e agora, nos primeiros estudos, tem um estudo do Azoulay que saiu, tem um próprio estudo da equipe do Sírio que sai,
Então, sim, tem um aumento na identificação do burnout entre os profissionais e uma diminuição na realização profissional. Isso É. né, escancarado. Então, aquela sensação que a gente tem está comprovada agora, Isso. A cientificamente. gente tem dado, recentemente, um estudo, isso foi um estudo no Brasil, né, numa UTI privada, mas existem estudos fora que também vêm trazendo dados muito similares, né, em relação a isso. E hoje existe uma ausência, tem algo que outro dia eu discutia num grupo de colegas de psicólogos, porque tem uma exaustão hoje que não está só relacionada à questão da sobrecarga, mas tem uma perda de sentido, talvez, de realizar aquilo, e essa carreira em Y tem sido um elemento que as pessoas têm Buscando muito, né? buscado muito. Então, eu sinto que o processo de autonomia, a questão da busca por competência em condições de treinamentos para comunicação, quando você fala de retomada, quando você está falando de sobrecarga, existe um elemento que aí eu entendo que é uma atribuição individual, que é o autoconhecimento. Para eu conseguir estabelecer fronteiras, limites e delinear, né, o que eu quero buscar, eu preciso me conhecer. E isso é um elemento que é um desafio na medicina, né? Quando durante a pandemia, nós realizamos muitas rodas em loco nas unidades Covid. E aí, a menor participação que nós tínhamos de profissionais eram de médicos. Nós tínhamos os técnicos, nós tínhamos os fisioterapeutas, nós tínhamos os enfermeiros. Porque é muito desafiador. Então vamos fazer um grupo com esses profissionais. Então, sempre tem um desafio relacionado à aderência, porque tem um time, acho que as pessoas estão em outro, né, tem Em outra em outro vibração, né? processo. Sim. Então, também é um desafio o profissional perceber que ele necessita desses espaços. E não estou Sim. dizendo que é só da terapia, mas espaços que de alguma forma, ajudem a se conhecer melhor. Isso a gente tem diferentes práticas, né? Mas essa parada, a parada do tempo para si, né? A parada para repensar qual que é a posição que eu tenho e onde que determinadas escolhas se encaixam na minha vida, acho que tem um elemento total com o que a gente está conversando hoje, sobre frustração, burnout, mente sã, corpo sã, porque eu coloquei no início, a gente não tem uma receita de bolo, mas em todos os estudos que você vai falar assim, o profissional olhar a sua sobrecarga, pensar no seu delineamento de plantão, pensando um pouco em trabalho em equipe, um elemento que é muito interessante, que a gente fala assim, são pequenos cuidados que a gente pode ter no dia a dia, mas o quanto muitas vezes após a saída de um evento complexo, você poder realizar um debriefing com aquela equipe e trabalhar o senso de cooperação e você não se sentir isolado e sobrecarregado e tendo que tomar aquela decisão sozinho, o trabalho em equipe ele é um elemento de proteção. Então, esse debriefing sendo apontado, né, em equipe sendo apontado como um elemento, você olhar a questão de pausa, intervalos entre plantões, redução do álcool, né? Então, coisas que, assim, a receita Por de isso a bolo. gente não tomou nenhuma bebida Sim, alcoólica aqui, exatamente, é só café, tá, por isso é pessoal? só um Tinha cafezinho aqui. uísque, mas a gente tá se controlando aqui, Então, estamos já acho estamos que 2 horas sem. Então, esses elementos aqui que vão sendo trazidos. Certo. Olha, excelente ponto que foi essa frustração que é, de certa forma, com a carreira, Uhum. até pelo fato de ela não estar completa de um lado a gente barrar, que eu adorei esse termo, mistanásia, e do outro lado a gente barrar com a distanásia. E entra aquela história, eu não tenho e eu sei que eu posso fazer melhor, e esse paciente pode melhorar, e eu tenho excesso, e a gente precisa, principalmente, para esse paciente, considerar a possibilidade de tornar menor o sofrimento e não otimizar o suporte. Então, essa visão que o intensivista tem é muito frequente, como você mesmo disse, e isso vem acarretando constantemente frustrações e burnout, sem dúvida. E fica aquela velha ideia, será que nesse hospital de grande porte, de um grande recurso, esse recurso não seria melhor usado se o intensivista não estivesse liderando de fato esse cuidado? Será que isso não seria um avanço interessante no cuidado desse paciente e até na gestão hospitalar, pensando em custos? E, ao mesmo tempo,
do lado do sistema público, que a gente trabalhou muito e trabalha ainda. Será que se a gente não der todo o recurso, ou o recurso básico necessário, a gente não vai ter menor gasto e menor efetividade do nosso cuidado na saúde? São coisas que os gestores têm que pensar. E isso geraria, com certeza, maior importância para o médico intensivista, que ele quer se sentir importante, porque depois das palminhas do Covid, parece que sumiu a importância do intensivista no mercado, e isso a gente está vendo com pares, né? Que são, às vezes... E, de certa forma, a gente precisa realmente entender que a nossa carreira vai muito além do plantão, apesar de a gente adorar, como também a gente tem que entender que a gente precisa de pausas. E aí você falou dessas pausas. Essas pausas seriam como fosse uma possibilidade de a gente sair do nosso dia a dia, daquele clima de terapia intensiva, para fazer coisas diferentes. Por exemplo, um bate-papo, doutor Ramon, doutora Daniele, um exemplo mais efetivo sobre isso. O que vocês acham sobre essa vida fora da terapia intensiva? Como é que ela deve ser? O quão importante deve ser isso pro médico intensivista ou pro residente de terapia intensiva, ou aquele que quer procurar fazer terapia intensiva? Bom, suspeita, né? Eu vou colocar assim, bem suspeita. Eu acho que só um ponto, Caio, do que você colocou, que eu acho que é um elemento que tem a ver com essas paradas, é perceber um ponto de conflito entre equipe, que eu acho que isso também é que é esse ponto do intensivista, às vezes, com o titular ou com outras equipes que estão envolvidas, porque normalmente o paciente de terapia intensiva ele tem 50 pessoas coordenando ali o cuidado, então acho que esse é um elemento. Mas voltando um pouco para a questão das pausas, a pessoa, eu falei em relação ao autoconhecimento, e aí cada um descobrindo um pouco qual é o seu foco de descompressão, ou efetivamente para ventilar. E às vezes é isso, tem gente que quer correr, tem gente que quer para terapia, tem gente que o tempo que consegue ter é curioso porque o índice de burnout, se você olha e a depressão e burnout, ele é maior em mulheres, né? E aí a gente fica assim, às vezes o momento possível, né, é o banho, que às vezes você não consegue parar para de fato tomar e tá inteiro. Então, para fugir daquele mundo ideal, porque assim, se eu falar para você, ah, não, o ideal seria meditar todos os dias, acordar, não tem mundo ideal. Então, assim, dentro do teu possível, né, cada um encontrar um pouco assim, qual que é o teu momento real. E às vezes, assim, são 5 minutos no banho, né? Às vezes eu consegui organizar ali, inserir uma atividade física, porque efetivamente isso, quando você olha um pouco a questão da realização, isso te amplia a sua visão de vida, inclusive para reconhecer as coisas que você realizou e te trouxeram satisfação. Eu acho que tem um ponto ali relacionado ao burnout, quando a gente olha uma questão pré-burnout, que é a fadiga por compaixão, né? Que o pêndulo disso é a satisfação por compaixão. E às vezes eu percebo que os intensivistas eles estão tão ligados numa engrenagem que eles não percebem nem o que eles realizaram de bacana. O que fica de registro é o que eu não realizei ou o que me frustrou, né? E essa parada, às vezes, é naquele momento que eu tô correndo, é no momento que eu tô na esteira, é no momento que eu tô nadando. Eu nunca esqueço, tem um colega intensivista que ele falou assim: meu momento terapêutico é o momento que eu tô na piscina, porque eu tô contando azulejo, né? E ali, que é um tipo de meditação, né? Assim, a meditação nada mais é do que um estado alterado de consciência que você começa a ficar um pouco inteiro e encontrar campo, e que você consegue encontrar um campo de conexão com você. Então, eu acho que o que eu diria essas pausas, assim, encontre um momento ou algo que te conecte com aquilo que te é importante, que te é sagrado, enfim. Isso tem caminhos aí, eh diferentes caminhos para cada pessoa, né. Agora a gente está falando, assim, da saída da UTI, mas eu acho importante a gente pensar, Caio, que assim, a gente precisa encontrar espaços para se manter inteiro dentro da UTI. E às vezes essa engrenagem na roda automática, às vezes, assim, a gente teve um baita de um pepino, uma comunicação difícil: "Ramon, vamos tomar 5 minutos um café ali na copa?". Esse senso de cooperação, esse espaço de poder pedir ajuda, de olhar, ou então fala assim: "Entra aqui comigo, porque aqui eu preciso de apoio", né. Então, para fazer essa conversa, para ter essa discussão com esta equipe, né. Então, esse senso, essa ambiência, ela precisa ser nutrida dentro também e fora, né. E para isso eu preciso me perceber. E à medida que eu começo a me perceber, eu vou conseguindo aprender a pedir ajuda, que é um outro elemento,
né, importante aí como um fator de manutenção de saúde mental. Bom, É, belos conselhos. pô, E é pô, engraçado, né? fora e dentro. Não, e é engraçado. Aí eu e ela vai falando e a gente vai vendo a gente. É isso, eu tava Vocês pensando. estavam parados aqui, eu falei assim, e aí, gente, o que eu tô falando? Não, vamos também. Né? O cara começa a chorar, né? Não, vou tomar. Falei, não posso. Postura aqui. É engraçado que eu estava lendo um projeto sobre como lidar com burnout, que falava exatamente, era um hospital americano, na verdade, é meio clínico. E eles têm um reset room. O que é o reset room? Para eventos como esse, a pessoa vai para lá, fica ali seus 10, 15 minutos, o tempo que ele precisar e sair. Agora, eu vou falar do meu lado intensivista, o que eu vejo que as pessoas fazem com esse tempo livre. Então, o camarada vai lá e faz 36 horas de plantão. Então, quando ele sai, o que ele faz? Cara, não vou fazer 36 horas de plantão e sair para correr. Eu vou para a padoca e pedir um pãozão dobrado ali, vou arrebentar. Depois disso, vou fazer um churrasco. E depois disso... Então, a pessoa começa a entrar num ciclo de autodestruição e ela nem percebe. Então, ele não tem tempo para a família porque ele tem que aproveitar a vida ao máximo. Ele vai tomar cerveja. Ele quer tudo para ele. Tudo é o centro dele. Quando a gente sabe que, pro equilíbrio, as coisas têm que fluir de uma forma diferente. Então, ele sai dali, ele tá no meio do plantão, se ele tá de plantão, ele vai comer uma pizza. Quando ele sai dali, ele quer dormir. E quando a filha dele chega para dar um beijinho nele lá, ele fala: não, peraí, deixa eu dormir quieto, depois a gente conversa. Ele não tem tempo para ir na escola e ele vai se frustrando cada vez mais. Por quê? Se ele tá ruim dentro do hospital, começa a ficar ruim fora também. Exato. Né? E isso é super comum. A gente entrar nesse ciclo, eu falo por mim mesmo. Né? Você começa a ser tomado pelas emoções negativas e você não consegue enxergar nada de positivo, mesmo nas coisas que você entrou para fazer. Mesmo nas coisas que você de fato tem propósito e vê sentido. Independente de ser médico assistente ou não, independente do plantão ser pesado ou não, você nos melhores aspectos você não consegue ter a percepção. Até fazer coisas básicas como ir jantar com sua esposa começa a virar uma obrigação, porque você está num momento tal de anedonia, de despersonalização, que você começa a enxergar tudo de fora, que até coisa boa fica ruim. Né? E isso é muito comum a gente ver no dia a dia. Essa sensação de até as coisas que podem ser pra gente boas ficarem ruins é presente, de fato, né? Mas como você sugere, assim, pro cara, o cara tá cansado mesmo, cara, deu 36 horas de plantão, ele se sente na possibilidade de ter algo prazeroso. Como é que ele consegue medir isso daí? Porque agora eu vou comer uma pizza mesmo, vou comer uma pizza, porque agora acabou a dietinha durante a semana. O problema é que dá plantão direto, né? Mas, enfim, como é que ele consegue pesar isso? Porque, sem dúvida, os momentos de prazer para esse profissional é importante, mas podemos ter momentos de prazer de uma forma um pouco mais orientada, um prazer mais definido, sei lá, um esporte, uma música, dança, teatro, alguma coisa que ele possa fazer nesse tempo livre e buscar. Você acha que ele vale a pena a gente falar assim, ó, peraí, eu vou ganhar um pouco menos, mas esse dia aqui eu não vou pegar plantão. Esse dia aqui é o dia que eu vou sair e vou ver um teatro. Vou ensaiar com a minha banda. Vou jogar com o meu time. Vou ficar à toa. Vou ficar à toa. Vou ver um filme. Vou ligar o Netflix e dormir. Será que isso é importante pra gente? Será que a nossa regra, né, de plantão, de horário de plantão, que a gente leva tão à risca e até chega fadigado para ir pro plantão, você já começa o plantão fadigado, porque você já fala, tudo tem plantão amanhã. Você vai nessa ideia, putz, tem plantão amanhã. Esse putz, tem plantão, ele já derruba a tua energia. Será que se a gente falar, putz, tem plantão amanhã, mas amanhã eu tenho ensaio da minha banda. Amanhã eu vou jogar com... Pô, amanhã tem jogo também. Pô, preciso jogar. Vou treinar. Então você já vai com uma energia diferente. Será que essa religião que a gente tem para organizar o nosso plantão, porque o intensivista tem isso, né? Gosta de organizar bem, Tudo anotado. estuda nojadinho, bonitinho e tal, né? Bota aqui, prescriçãozinha, examezinho. Será que se ele fizer isso também, com os momentos que ele tem que ter realmente fora da UTI, não é algo que poderia ser, de certa forma, engrandecedor para ele também chegar depois recarregado para o próximo plantão? É uma coisa que eu fico às vezes na dúvida, porque muita gente fala, não consigo porque eu não tenho tempo. Será que não vale a pena a gente cavar um tempo para isso? A gente buscar lá no nosso âmago esse tempo? Não sei, é uma dúvida que eu tenho. Mas acho que tem uma coisa, assim, para mim é um pano de fundo do que você está colocando. Porque... Te trouxeram a psicóloga.
mas Falar. essa é a ideia, entendeu? Essa é mexer mais que depois não Tem que calma, âmago. Depois eu vou ter que ficar mais 1h30 aqui com vocês. Gente, Gente, quando eu falei âmago, deu uma... deu uma mexida aqui. Deixa eu só arrumar aqui, gente. 1 minutinho. Tranquilo. Caiu aqui. Ao vivo, né? Ao vivo, sem... acho que tem algo... Quando você fala... eu saí, vou fazer um churrasco, isso pode ser bacana, ou eu vou ao teatro. Eu falei antes de uma questão que é de se manter conectado com algo que lhe é caro. E que te traga sentido, que te traga vida, né? Porque eu acho que isso é o oposto da experiência do burnout, onde você vive essa despersonalização, essa desconexão, e tudo fica tingido por um negativismo, né? Acho que isso a gente está falando do quadro claro ali. É muito diferente quando você sai para o churrasco, para comer o pão na chapa, para tomar um chopp com os amigos, para ir ao teatro. Você consegue sacar quando aquilo te conecta, que de alguma forma aquilo está te preenchendo. Ou quando você está fugindo para não pensar, Exato. né? Então, assim, é muito gostoso quando eu tô sentado numa roda com amigos, batendo papo, e aquilo tá me relaxando, tarará, né? Vou beber, vou trocar, mas aquilo me restaurou. Eu não estou bebendo para fugir do que eu estou sentindo ou da minha vida que tá uma droga. Colocou uma fuga naquilo, né? Isso. Colocou como se fosse, não, vou botar um plano, que você falou, né? Exatamente. Não, agora... Então, assim, tem um pano de fundo nisso, que é quando você realiza essas coisas. À medida que você vai percebendo, você vai, de alguma forma. Lógico que tem coisas concretas na vida, tem que pagar a entrada do apartamento, vou dar mais plantão, né? Mas fora isso, tem uma questão relacionada ao planejamento, né? Que, assim, eu preciso disso para quê? Né? E talvez aí comecem a surgir alguns espaços do eu preciso pegar 36 plantões no mês, ou talvez eu vá ganhar um pouco menos, mas eu tenho um investimento para outras coisas que também vão me trazer uma outra realização e, inclusive, abrir espaço para coisas que vão fazer diferença ali no meu dia a dia. Tem uma coisa que é super importante nisso que a gente está trazendo também, que à medida que eu tenho esses espaços de restauração, ou eu me sinto mais descansado, eu também vou errar menos, né? E esse é um outro elemento que é super complicado, né? O índice, a questão da associação do burnout com a segurança. Um erro, segurança do erro, paciente. com segurança A gente do ia falar, paciente. era um tema que eu queria apresentar até assim, né? Não é um tema sobre diretamente dano ao paciente, ou melhor, do paciente, porém, indiretamente importantíssimo, né? Exatamente, porque vai ter. Agora, esse processo, fazer essa distinção entre eu estou fazendo, eu estou tendo esse momento aqui de descompressão, de algo que eu curto fazer, eu gosto de estar aqui com o Ramon, vamos sair, vamos bater um papo, vamos tomar um café, né? Mas eu volto e de uma forma aquilo me conectou, me trouxe um assunto legal, eu fiz pensar, me ampliou, eu descansei, né? Esqueci, saí um pouco daquele momento das situações densas que eu vivia ali no meu dia a dia e eu descansei. É diferente de eu estar numa roda viva, onde eu estou fazendo as coisas por fuga para não olhar, né? Isso é totalmente diferente. Eu acho que isso todo mundo tem a condição de dar aquela parada e olhar. Se é isso, se tá conectando ou não. Não que em alguns momentos a gente não vai fazer isso, todo mundo vai fazer isso, né? Isso é humano, né? Eu acho que esse processo é humano. E acho que um ponto que é essencial, e acho que isso é um aprendizado para o intensivista, é conseguir sair do plantão e sair do plantão. Deixar Desligar total do plantão. ou desligar, né? Entender Nossa. assim, enquanto eu estive aqui. Na hora que eu estou fora, eu não vou conseguir mais intervir, né? Então, assim, qual é o ritual que cada um vai precisar fazer, né? Eu já conversei com pessoas, por exemplo, assim, eu tenho que tomar banho no hospital enquanto eu tomo banho para sair do plantão, eu saio. Eu saio um pouquinho dali. Né, assim, é uma brincadeira, mas Mas é isso. verdade, cada um tem o seu mantra, né? Tem o seu, sei lá, o seu ritual. Vou parar no café e vou tomar um café só para dar a sensação que eu tô. Porque é isso, tem pessoas que saem de um e emendam em outro e você tá. Pesado, né? Pesado mesmo. Sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto. Agora, esse ritual é bem interessante, né? E a gente tende a procurar. Tá faltando 11 segundos, mas eu vou alongar. Tá? O programa é nosso.
né? E você vai ver mais tempo. Tem corte, vai ter mais corte, pode seguir. Mas eu vou alongar porque o papo tá bom demais. Então, continuando, cada um tem o seu ritual para sair do plantão. O meu, quando eu falo a última palavra da passagem de plantão, acabou. Já acabou, já desliguei, já botei a roupa, virei paciente. Se eu cair lá, é paciente. Entendeu? Eu já não sou mais médico. Sem dúvida nenhuma, e a gente escolhe, às vezes, a escolha do médico intensivista pela especialidade, tem a ver com isso também. A gente sempre fala isso, né? Não, eu quero ir lá fazer um plantão, depois do plantão eu não quero mais lembrar. Mas inacreditável, com grande parte, vai levar para casa o plantão. Ah, vai levar para casa o conflito, vai levar para casa aquele paciente que você está preocupado, vai levar. Bom, você fez o máximo que você pôs no seu momento, na sua hora, que foi uma bela de um tempo, então, pelo menos 12 horas, né? Considerando aí o plantão tradicional. E você tem que agora recuperar as energias, porque amanhã tem trabalho de novo, né? E o que a gente pode fazer como profissional da saúde, né? Estamos falando do médico intensivista, que tem uma carga horária de 12 horas, mas sem dúvida nenhuma isso é qualquer profissional que trabalha em terapia intensiva, qualquer intensivista, né? Seja um enfermeiro intensivista, fisioterapeuta intensivista, até o psicólogo intensivista, que, nossa, tem todas as armas, mas muitas vezes também fica muito preso a algumas coisas que são para ele, porque ouve todo mundo, né? Ouve todo mundo, então abala bastante. O que a gente pode fazer para depois daquele momento a gente falar, pera, aqui é o momento do trabalho, agora é o momento de eu recuperar minhas energias, o momento de eu fazer algo Minha para vez, mim. né? Minha vez. Agora, it's my time. Olha só. Tava aqui, enquanto você falava, Caio, eu ficava pensando no mantra do ser bom o suficiente. Isso é verdade. O Ramon já ouviu essa história, né? Eu tenho uma grande colega, mentora, assim, que a gente discute muito isso. E essa condição dessa parada de fui bom o suficiente, e assim, ninguém vai ser, vamos dizer assim, ninguém é infalível, ninguém vai dar conta de tudo, ninguém vai ser equipe, Uhum. né, de assumir. Então, acho que assim, essa primeira, uma das primeiras coisas para mim é se reconhecer como alguém que só pode ser o melhor suficiente, né? E isso tem a ver com reconhecer fronteiras, limites em cada caso. Hum. Esse espaço de encontro com o que me ajuda a desconectar, se é ficar mais 5 minutos e discutir com alguém aquela situação para eu ir para casa e deixar isso. Se é passar no café, tomar uma ducha antes de sair, se é, enfim, encerrar uma conversa com passar para ver a última vez aquele paciente para eu conseguir, Mais tranquilo. ir mais tranquilo. Não tem né, assim, e cada dia tem vai uma ser um fórmula, dia. né? Não tem uma fórmula, né, acho que cada dia vai ser um dia, porque também nós vamos mudando, né. Sim, Dias que você está mais cansado, vai querer fugir logo, né, e dias que talvez você vai ter uma disponibilidade. Acho que reconhecer essa questão da disponibilidade e reconhecer que a disponibilidade muda Sim. em situações diferentes, com pacientes diferentes, porque também as pessoas nos afetam de formas, as histórias nos afetam de formas diferentes. Eh, Às vezes eu pego um paciente que tem uma característica que detesto lidar com alguém que tem esta característica. E o meu modo de cuidar daquela pessoa vai ser diferente, né. Então assim, reconhecer que às vezes a gente vai ter que, diferenciar o que que é da situação e o que é meu, né, inclusive para eu conseguir fazer desligar, porque senão eu levo tudo como se fosse meu. Tudo passa a ser minha responsabilidade, tudo eu vou ter que encontrar a solução. Então essa diferenciação, para mim, é um dos focos para cada um aí depois estabelecendo o próprio O ritual, próprio ritual. para cada dia, eu diria. E amor, qual que é o seu ritual? Vamos lá, passar pros colegas aí, qual que seria o seu ritual? Você já foi um cara que ficou mastigando o paciente quando você saiu, aqui eu deveria ter feito isso, e aí fica o dia inteiro, o que resta pra você, a sua noite inteira, que você não consegue dormir pensando nisso, e o que você tentou ponderar na sua prática aí, já, já um intensivista, já com uma certa experiência, não muita, experiência, na verdade. O que você sugere para esses novos intensivistas que estão chegando, uma geração um pouco mais voltada à parte eletrônica, um pouco mais voltada para os valores um pouco diferentes do nosso, que a gente vê com muita frequência. É outro ponto que a gente vai falar depois,
sobre a nova geração e o grande uso de medicações. Mas isso é uma coisa que a gente vai abordar logo mais. Mas o que você sugeriria para esse intensivista? Para ele conseguir se desconectar um pouco mais, sem muita culpa, que acho que é uma coisa que pode ser uma das coisas piores, né? Que o Dr. Daniel falou. Bom, Caião, então eu não sou um bom exemplo, porque eu realmente levo muita coisa para casa. Mas uma coisa que me ajudou muito, 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 principalmente nesses momentos de burnout, que você fica meio cego para Sim. tudo. Você não tem a percepção das coisas. Isso é escutar as pessoas queridas. Pessoas que estão à sua volta, seja a sua esposa, seus filhos, seu pai, um amigo. Essas pessoas dão dicas. Então, eu vou te dar um exemplo. Pô, eu tava lá, aí meu pai me liga e fala assim: cara, você não tem pão que você não me liga, nem abana o rabo mais. Aí você tá tão cego que você vira e fala assim: mas você também não sabe o tanto que eu tô trabalhando, não sabe nada da minha vida. Quando, na verdade, o que seu pai tá querendo dizer? Cara, eu gosto de você pra caramba e você não tá me ligando. Será que dá pra você me dar a atenção que eu quero? Eu preciso de você também. É um toque, né? Então você tem que ficar aberto para essas pequenas coisas que às vezes no dia a dia são muito sutis e que a gente entende do lado errado, porque você tá completamente Entende como agressividade. como agressividade. Por quê? Porque você só tá com coisa ruim dentro. Então, tem várias. O que funciona muito comigo é isso. Deixa o ouvido aberto para as pessoas que são queridas, para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que realmente te conhecem. Por quê? Porque a gente começa a entrar nesse ciclo e não só isso, o mercado de trabalho hoje pede, né? Então você tem que estar sempre produzindo do ponto de vista científico, você tem que estar sempre engajado em algum comitê, em alguma associação, você tem que estar sempre ganhando cada vez mais e comprando cada vez mais coisas, mas na nossa essência, o que é importante, como a Dani falou? Uma questão que é pré-socrática, que é lá no templo de Delfos, que é conhece a ti mesmo. A gente não sabe o que a gente quer. A gente fica nesse Instagram o dia inteiro, olhando um monte de coisa que é importante para as pessoas que estão te vendendo. Isso acontece pra gente também na UTI. Constantemente. E isso, você fala, cara, não, tem que ser igual esse cara que publica um monte. Eu tenho que ganhar tanto porque o fulano de tal é tal médico de referência, ele ganha tanto, troca. Coisa que não faz a menor diferença. O Ramon colocou uma coisa aqui que para mim é essencial. Você reconhecer que tem dificuldade de desligar. Tá tudo bem. Mas se você não reconhece, você nunca vai procurar um caminho possível para você. Verdade. Então, ok, reconheço que eu tenho dificuldade. Isso já é um passo maravilhoso. Gigantesco, né? Reconhecer que tem dificuldade. Esse é um ponto importante no nosso dia a dia para tentar sair desse loop que é o burnout, juntamente com as nossas frustrações, né? Tanto nos desmeses, né? Quanto a falta. Caio, Né? posso falar Lógico. uma última coisa? Isso é até um segredo. Que eu faço, que eu comecei a fazer mesmo. Eu, hoje em dia, nesse aspecto, eu escrevo o que é importante pra mim. Juro. Genial. Então, eu pego, tá lá, né, eu te mostro a lista. Família, em primeiro lugar. Depois, sou eu, que é exercício físico, alimentação e tal. Depois, trabalho, dentro do que é prioritário dentro do trabalho, eu elenco mesmo. Por quê? Excelente. Porque me passa de verdade isso. Então, é o que a Dani falou. A gente tem que criar artifícios para lidar com esses subterfúgios mentais no mundo hoje, como ele é. Verdade. Verdade. É um ponto importante. Elencar aquilo que é importante para você, mesmo que isso seja diário. Eu sei, todo dia que é. Mas todo dia escrever pode ser algo que te faz. Aí, verdade. Então, ter alguns tempos para você se organizar internamente. Claro. É importante. E falando já nesse gancho, com todas as influências que a gente tem, o pessoal daqui a pouco vai falar, já tem mais de 30 minutos. Mas tudo bem, vamos lá. Com todas as influências que a gente tem, né, de Instagram, internet, Facebook, olha aquela pessoa postando, só posta coisa boa, tem que postar coisa ruim não. Então coisa boa. Isso gerando assim, putz, eu tô aqui no plantão. E olha, ó, o pessoal tá lá, ó, na praia, né? E isso é uma coisa frequente, pessoal da nova geração, a gente tá, obviamente, já preso a isso um pouco, mas a nova geração nasceu com isso. E ela vem vindo com o Instagram, vem vindo com a necessidade de se expor de maneira digital, às vezes nem tanto pessoal, e vem junto com algumas coisas que a gente começa a estranhar. E precisa, parece que ela precisa mesmo, que é pelo menos 2 ou 3 medicamentos para controle emocional. O que a gente pode
tentar mudar no paradigma desse profissional, especialmente o intensivista, quando a gente está falando sobre isso, para isso ser um pouco mais controlado, porque assim, a gente entende que existe a necessidade, a gente entende que a medicação é importante, mas todo mundo está usando, alguma coisa tem que ser alertada na nossa cabeça que não está saindo correto. Alguma coisa está estranha, né? E para ver isso de uma maneira mais clara, nós que estamos aqui tentando passar para os colegas que estão chegando e para os nossos pares também, as possibilidades da carreira de intensivista, o que é quais são as posturas que nós podemos ter para tentar dizimar ou diminuir muito essa necessidade de medicações, de mundo digital, que apesar de ser a nossa vida atualmente, né, o mundo digital é a nossa vida, a gente poder entender que a gente ainda é um ser humano e a gente precisa de contato físico e não Conexão. só de bytes, né? Como mudar isso? Porque eu vejo que a gente está sedando o nosso ser humano e ativando o nosso metaverso dos megabytes, do Instagram. E isso está sempre ativado. Estou feliz aqui, mas aqui eu estou triste. Nesse mundo eu estou triste. Nesse mundo eu sofro burnout. Nesse mundo eu estou na praia. Mas nesse mundo eu estou sofrendo. E junto disso, de um você pular para o outro, tem medicação. Tem medicação para me ativar, concentrar, tem medicação para eu dormir, tem medicação para eu ficar feliz. Então tem medicação para eu aumentar as minhas emoções boas, já que eu só estou tendo emoções negativas. Quais são as possibilidades? Assim, vamos elencar 5 possibilidades, obviamente, fiquem à vontade. Eu estou sendo prático, obviamente, mas fiquem à vontade para falar quanto vocês quiserem, explicar da forma que vocês quiserem, até porque não é só para essa geração, é para todos nós intensivistas. Porque a gente vai ficando, de certa forma, amargurado. Falei, puxa, eu tô nessa situação, já tô há tanto tempo aqui e não consigo fazer onde eu quero, onde eu vou chegar, como é que vai ser, eu vou olhar, olha isso, olha aquilo. E aí, tira uma foto. Tô super contente. É ao contrário, né? A gente mostra uma outra face. E isso que a gente prega, o que pode ser feito? 5 coisas aí que você passaria como os mandamentos principais. Aí eu acho que você trouxe um ponto que assim tá dado a evolução tecnológica, a mídia, né? Essa geração ela já nasce com vamos assim, a inserção e a apresentação do mundo já é aí a partir de uma rede. Então, um elemento para mim que é fundamental eu volto a bater no autoconhecimento, porque muito da medicalização e das pessoas que chegam, por exemplo, hoje na clínica buscando cuidado, chegam pessoas que estão absolutamente distanciadas e perdidas do ponto de vista assim, o que eu quero para mim e o que eu tô e de que forma o que eu estou fazendo hoje me traz algum não conseguem dizer assim, eu faço isso hoje, eu gosto do quê? Ou eu não gosto do quê, né? Então, esse ponto de busca por conhecimento, né? De nutrição de condições de conexão com aquilo que te traz sentido para a vida. E aí a gente entra em, sim, propósito profissional, buscar desenvolvimento de competência, mas também, assim, que outras coisas, né? Essa palavra que você usa da medicalização como forma de sedação, às vezes eu vejo isso com muita frequência, porque assim, às vezes está tão insuportável acordar e olhar para o meu dia a dia e acordar e encontrar o que eu tenho que lidar, que, né, assim, é isso. Hoje eu tenho recurso farmacológico para assim, eu posso ter uma medicação para dormir, daí a outra vai me acordar, daí a outra vai me concentrar, a outra pode fazer com que eu consiga ficar 3 dias acordado estudando para alguma coisa que eu preciso. E isso é algo que coloca a pessoa numa condição de máquina e não de humana, né? E é muito difícil, né, eu diria, a gente, de alguma forma, sensibilizar, às vezes, quem está muito nessa roda, que ele reconhecer que aquilo é um problema. Problemático. Porque aquilo dá performance, aquilo dá vamos dizer assim, uma visibilidade. A gente discute. Eu estava conversando, tem uma pós que eu estou vinculada também, que é a pós de saúde mental. E é curioso que muitas pessoas, mais recentemente, que procuram, inclusive, formação,
a gente tem questionado assim, procura uma formação para quê? Porque assim, você vê um Instagram que tá assim, um Instagram que fala, gente, né, assim, Todos felizes. todos felizes O e, mundo né, está lindo. e no momento que você vê a implicação e a disponibilidade, é uma outra coisa. Então, eu acho que esse processo, que é a base central dele para mim, tá, nesse conhecimento, ele vai dando elemento para você de alguma forma, eh, cor do mesma forma que você às vezes coordena cuidado, você coordena resgatar a coordenação e a rédea da própria vida, né. Eh Enfim, eu acho que fora isso é justamente esse investimento na questão do qualitativa do tempo, porque se eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo para investir, inclusive no hábito mais saudável, em rever minha alimentação e olhar minha questão de sono, Uhum. né, que é algo que fica absolutamente desregulado. Então é um mantra do beabá, mas é um beabá que ele nunca sai de moda, sabe? Perfeito. Sabe aquela condição? É, muita coisa que não sai de moda, né? Bom, Caião, eu sou mineiro, então eu gosto de contar história. Vou dar uma Opa! dica só, que eu levo pra mim, assim. Então, eu estava agora em janeiro com os moleque, encontrei, assim, com um monte de amigo meu que formou comigo. Lá na praia a gente não tinha combinado nada. Cara, e foi legal pra caramba, as crianças brincaram, a gente aproveitou um monte. E aí eu voltei pra casa e eu falei: "Cara, tô nem falando de postar na rede social". A gente virou e falou assim: "Você tirou alguma foto?" Falou: "Não, cara, não tirei nada". A gente estava tão imbuído de É, se divertir ali, verdade, que a verdade. gente não lembrou, não é de postar, a gente não lembrou de tirar foto. Então, isso serve para o plantão, isso serve para o momento que você está com sua família. Cara, tem que se divertir. Tem que se divertir no plantão. Cara, vai lá. Gente, a gente fica reclamando de plantão, mas provavelmente nós intensivistas, não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todos, a gente faz mais pela sociedade num plantão do que a maioria das pessoas na vida inteira. É muito legal o que a gente faz, tem muito propósito, Cara, né? isso é fantástico. O que você falou agora e anima qualquer um. Pode ser um Exato. mantra, né? Isso. Então, basicamente, como diria um amigão meu, cara, não importa o que você vai fazer, tem que se divertir, tem que curtir, cara. Esquece de tirar foto, esquece de postar. Depois você faz isso, mas não perde tempo da sua vida com isso. É o que é concreto, o que está do lado, né, que importa. Eu acho isso. Fantástico, fantástico. É chegar no plantão com outra vibração. Exato. Vou me divertir. Agora sim. É uma diversão remunerada. É, É ou não é? isso é como diria jogador de futebol. Eu faria isso de graça. Eu faria mesmo, acho legal pra caramba plantão de UTI. Mas a gente ainda ganha bem pra isso, né? Exato. É, isso é interessante. Esse ponto é bem interessante. Mas podia Sabendo, ganhar melhor. Podia ganhar. com certeza, com certeza. Sabendo disso aí, a gente sabe que a grande barreira que a gente tem, de fato, é a carga horária, que às vezes é excessiva. Como você falou, poderíamos ganhar melhor para a gente trabalhar menos. Muitos não vão trabalhar menos. Ganham mais, mas vão trabalhar mais igual. Então não vai mudar muita coisa. Então esse é um ponto que a gente tem que ponderar. Obviamente, a remuneração é uma coisa que é sempre válida, considerando a carga de trabalho, mas não é tudo, né? Muita gente fala isso. O ambiente de trabalho que você está é algo importante. E para finalizar, né? Para finalizar o nosso bate-papo, considerações finais. Primeiro, sobre o ambiente de trabalho, como torná-lo mais afável, agradável e até no reset room, nas pausas, como tornar essas pausas valiosas com os seus pares, com as pessoas que estão com você no time de terapia intensiva e as suas decisões e suas falas finais sobre esse tema. Muito obrigado novamente pela presença de vocês aqui tomando café nesse Amebcast, cara. Foi fantástico. Bom, Caio, primeiro prazer estar aqui. Acho que o tempo passou voando, a gente foi Nossa. embora e Vamos. ficaríamos. Acho que vai ficar mais um pouquinho mais. Dá. Ficaríamos. Mas acho que é essencial o ambiente de trabalho. Então, tem uma regrinha que a gente fala, são os 3 Cs, né? Então, você buscar conexão, cumplicidade e compaixão entre equipe. Então, a gente falou assim, espaços de debriefing, espaços de discussão, de fato, para se repensar junto esse cuidado e criar esse senso de a gente usa na psicologia um termo que é essa ambiência, é cuidado entre si, entre os pares. Isso aumentou muito. A pandemia foi um desenvolvimento disso, porque a gente acabou nem entrando tanto nisso, mas na pandemia, assim, principalmente ali no início, tinha muitos profissionais que não voltaram para casa. Então, os colegas de trabalho viraram
a referência de apoio à família, né? Então, e com isso, ficou mais fácil perceber, putz, o Caio hoje não tá muito bem. Então, algo que é muito precioso, um fator de proteção é isso. Muitas vezes eu reconheço que aquele colega não tá bem. Eu reconheço que aquele não é o Caio, aquele não é o Ramon, aquela irritabilidade, o jeito de dar resposta, a intolerância, né? Que são elementos que a gente percebe que estão ali fazendo com que a pessoa esteja, muitas vezes, num sofrimento, né? Que o profissional em burnout, eu que gosto de tirar a palavra doença, mas ele está num sofrimento absurdo e muitas vezes ele não percebe. E acaba sendo um compromisso nosso também, buscar caminhos para dar um toque. Vamos lá, vamos conversar. E muitas vezes reconheci, eu consigo ir até aqui, mas vamos procurar ajuda, vamos encaminhar essa ajuda, né? Então, esse processo de cuidado com o ambiente de trabalho, eu diria que é uma responsabilidade de todos nós, né? Isso tem a ver com o caso, isso tem a ver com perceber que, assim, eu sei que o Ramon teve um evento pessoal difícil. Cara, você precisa trocar, você quer que eu te acompanhe, você quer que eu entre naquela família que eu tenho uma comunicação mais complexa, né? Excelente. Então, essa troca, ela vai ser fundamental. Tá? Então, acho que eu diria que em termos de ambiente, né, para a gente trabalhar, e isso em termos, eu acho que tem um aspecto que tem um estudo, ele não é tão recente, que é da Mayo, que eu acho muito legal. Quando você olha a questão sistêmica do burnout, o burnout é, primeiro, tirar essa carga que tudo depende do profissional. Quando a gente está falando de burnout e resiliência, assim, não adianta eu ser uma pessoa extrema, com uma grande capacidade de lidar com a adversidade, de me repensar, ser flexível, se eu estou numa estrutura institucional rígida e que não me dá condição para algumas coisas, não me dá retaguarda. A gente estava falando no bastidor de autonomia para tomada de decisão. Eu consigo muitas vezes estabelecer como intensivista, isto eu não vou prescrever para o titular, mas eu preciso ter uma retaguarda que me permita fazer isso. Sim. Né? Para eu viver esses dilemas ético-morais. Né? Perfeito. Mas eu entendo aqui que este elemento de ambiente de trabalho, esse cuidado individual que eu tenho que ter com o meu bem-estar, com os meus limites, associado a esse ambiente de trabalho que eu vou cuidar, associado ao contexto cultural, né? Momento de mundo, momento de entender onde eu estou. Né? As instituições têm culturas muito diferentes e é uma sabedoria, um elemento importante para manter um pouco esse movimento saudável e conhecer onde eu estou. Né? E entender esse processo e manter essa troca, que é essa troca entre pares. E pares, é muito legal, assim, vocês estão aqui, mas vocês têm contato com o pessoal que está nos Estados Unidos, está na Europa, está no Canadá, está em outros espaços da América Latina. E entender que estamos num movimento que tem um certo grau de pertencimento, né? Saber que no Brasil temos essa questão que é um desafio que a gente está aqui galgando e criando esse espaço para discutir, mas lá fora estão vivendo a mesma questão. Esse senso de pertencimento, ele vai ser um elemento também de proteção. Então, acho que é isso que eu queria deixar Fator também. benchmarking do burnout, né? Exatamente. O que eles estão fazendo de bom lá? Vamos ver o que é. O que as pessoas estão encontrando como caminho? Porque às vezes são pequenas ações, né? Vocês falaram, acho que, e um espaço, falei, preciso falar disso, criar no ambiente de trabalho das unidades de terapia intensiva espaços de reconhecimento, porque a gente senta para discutir problema. A gente senta para discutir o caso que não deu certo. A gente tem uma reunião a gente tem reunião de óbito, mas a gente não tem reunião de vida. No máximo é um papelzinho. Olha, agradecimento aí, pessoal. Esse caso foi muito legal. Vamos discutir o que foi legal? Né? Ou então, só pontos negativos. Ou então assim, Ramon, fez muita diferença você estar comigo, né? Naquele momento que eu estava conversando, queria te dar... Então, assim, esses espaços de reconhecimento... Feedbacks positivos. Sabe assim, sabe o café ali na... E às vezes a gente não vai ter uma estrutura formal de uma reunião de 1 hora para fazer. Não, mas assim, são 10 minutos que a equipe para, assim, vamos cortar um bolinho junto, vamos celebrar que foi bacana, a gente conseguiu, né, criar aqui um plano legal, às vezes é aquela parada rápida para reconhecer. E isso vai resgatando o senso de valor,
Né? Isso é super importante. Sensacional. É exatamente isso que a gente sente, né? E aí, mestre, Bom, o que Caio, tu achas aí eu vou dessa falar ambiência, do ambiente nosso de da, trabalho? da questão do burnout, a Dani fala, eu só vou falar do dia a dia. Do dia a dia. Cheguei a Eu quero que a gente tenha assim, o especialista e o que sofre o problema, né? Então a gente tem aqui, botou você Não, numa situação muito difícil. Não me coloquei aqui, eu sou apresentador só. eu vejo, agora sério mesmo, principalmente esse aspecto da comunicação, né? A gente fala muito de ser respeitoso, ser empático, de ter uma comunicação efetiva, de ter escuta ativa, com os pacientes, com familiares, isso é importante, óbvio que é importante. Mas a gente muitas vezes esquece de ser empático, de ser respeitoso, de ter escuta ativa com o cara que trabalha com você há 10 anos, todo santo dia. Então, muitas vezes você já, como diz minha avó, você já comeu um saco de sal junto com o cara, já viveu muita coisa boa e muita coisa difícil, e você não dá voz, você não escuta, você não se entrega, você não se abre, como a Dani falou. Às vezes tem dia que é difícil para você e você não pede ajuda, né? Então, essa troca tem que existir tanto no sentido de você apoiá-lo, mas no sentido de um dia que você estiver frágil, você poder se apoiar nele também. Isso aí acontece no dia a dia. E principalmente quando na UTI a realidade da vida ela é esfregada na nossa cara. A fragilidade, eu já tive colega que perdeu o pai de Covid e no mesmo dia estava dando plantão, cara. No mesmo dia, ele teve que trabalhar. Então, é um negócio que não é fácil. Então, esse senso de união, primeiro porque uma andorinha na UTI definitivamente não faz Não verão, faz verão nenhum. e a gente trabalha melhor junto. Sem Né? dúvida. É isso. Sem dúvida. Show de bola. Pessoal, vocês viram que é prolongado. Foi bom demais eu estar aqui com a doutora Daniela, que nos esclareceu demais sobre todas as nossas falhas. Obviamente, a gente precisa, às vezes, escutar de outras pessoas, é muito frequente isso, dos nossos pares, na terapia, e pensar principalmente em como a gente deve nos conhecer a cada dia, fazer a listinha, como o Dr. Ramon sugeriu. E, para você que gostou, fique ligado que logo mais teremos o lançamento desse mesmo cast e muitos outros. Porque aqui a gente toma café e quem vem tomar café comigo